Especialistas convergem no sentido de dizer que o investimento em ações não é para qualquer um. Mas diante da queda da bolsa, pode surgir aí uma boa oportunidade para o pequeno investidor aplicar seu dinheiro via home broker. E o primeiro passo é a escolha das corretoras. Sobre o assunto, a gente fala hoje com o professor de finanças, Mauro Calil. Olá, Mauro. Olá, Mauro, como que o pequeno investidor pode investir em ações por conta própria? Bom, primeiro ele tem que fazer um cadastro em uma corretora, que pode ser até do próprio banco onde ele tem conta, tá? E a partir daí transferir dinheiro para a conta da corretora e fazer suas compras. A gente está num bom momento para a pessoa que pretende aplicar em ações optar por isso, de fato? Ações não devem ser encaradas como um investimento de curto prazo, tá? Mas sim como algo que vai acompanhar você durante a sua vida. Portanto, todo momento é um bom momento, desde que você tenha a visão de longo prazo. Em relação à escolha das corretoras, o que é preciso levar em consideração? Primeiro o seu volume, tá? E o porte financeiro que você tem e depois o serviço que a corretora vai prestar a você, tá? Você tem um outro tipo de profissional no mercado que se chama agente autônomo de investimento. Ele pode trabalhar hoje com várias corretoras e ele pode te auxiliar muito na escolha das corretoras. Qual que é o tipo de trabalho que a corretora oferece para esse pequeno investidor? Tá, tem corretoras, tá, que, primeiro, não se interessam por um pequeno investidor. Tá? Elas trabalham com grandes volumes. Outras corretoras, que são mais destinadas a varejo, essas sim vão gostar de ter uma conta de um pequeno investidor. Né? Praticamente todas têm o home broker, né, que nada mais é do que um acesso pela internet, onde você compra, vende, negocia títulos. Tá? Algumas delas ainda vão te dar relatórios de informações, outras vão te dar análises, carteiras sugeridas e por aí vai. Como que o investidor pode avaliar se ele não está entrando numa corretora que visa o mercado de grandes investidores? Rapidamente você vai perceber isso pelo custo. Tá? Como existem bancos de investimento que trabalham com grandes fortunas, né, existem bancos de varejo. Né? Então os bancos de varejo eles gostam de contas pequenas, os bancos de investimento não gostam. As corretoras também, dessa mesma forma, elas vão se desinteressar e vai ter um custo de acesso mais alto, que vai ser proibitivo para o pequeno. Nessa situação, o pequeno investidor é deixado um pouco de lado? Que tipo de informações que ele não recebe? Bom, o pequeno investidor, na verdade, se você for comprar e vender ações no mercado à vista, todas as corretoras são iguais. Tá? Se você compra ação da empresa A, B ou C, tanto faz se você compra na corretora X, Y ou Z. Tá? Ok. No entanto, quando você tem momentos mais críticos ou de oportunidades, o serviço faz muita diferença. Né? E é aí que a gente separa o joio do trigo. Tá? Eu costumo dizer que serviço tem preço. Né? Se você vai comer um PF no bar da esquina, você se alimentou. Né? Agora, se você vai num restaurante sofisticado, você também se alimentou. Porém, o serviço é totalmente distinto. Tá? Bom, pensando nesse aspecto, tá, algumas oportunidades vale a pena você ter um serviço um pouco mais caro. As oportunidades ocorrem todo dia? Não. Tá? Mas quando elas ocorrem, elas realmente fazem diferença na sua rentabilidade. E exatamente em relação ao que essas oportunidades são tão boas assim? Qual é o diferencial que essas corretoras oferecem para o cliente? Por exemplo, de você fazer operações estruturadas acompanhada com um assessor, tá? Que entenda daquilo. Quer dizer, você vai fazer operação um pouquinho mais sofisticada, como o lançamento coberto de opções, tá? Que é uma operação que te permite uma certa proteção a um limite de ganho, tudo isso bem calculado. Né? Se você não sabe fazer isso e não sabe nem o que eu disse agora, é melhor procurar um assessor. Em relação às taxas que são cobradas por aí, como avaliar quando o preço está abusivo demais? Tá. Uma taxa que eu acho muito honesta, tá, e que pode te garantir um serviço de boa qualidade, tanto e uma boa remuneração para a corretora, é o que a gente chama de tabela Bovespa, tá? Que é um padrão de mercado que para operações acima de 3 mil e poucos reais é de 0,5% mais 25, 21 por dia, mais a taxa de liquidação e emolumentos, ok? Tá. Essa
tabela, tá, ela pode oferecer uma boa remuneração para quem está prestando o serviço, tá, e não é tão cara assim para quem recebe o serviço. Tá? Existem as tabelas fixas, tá? Então você paga X reais por operação. O problema é, vamos dizer que a tabela seja de 20 reais por operação. Se você vai colocar 100 reais, tá, você vai pagar 20 em uma operação, ou seja, 20%. Tá? Então parece barato, mas não é. E me diz uma coisa, Mauro. Quando que uma pessoa deve ter certeza que ela pode investir em ações por meio de uma corretora, ou quando é melhor mesmo optar por um fundo de investimentos? Tá. Quando ela tiver tempo mínimo para se dedicar a isso, tá? E não precisa ser todo dia, ficar olhando o mercado de ações, não. Nos nossos cursos a gente fala, olha, você vai olhar uma vez por mês o mercado de ações, tá? Tendo a visão de longo prazo. Por quê? Porque você dilui o risco ao longo do tempo, né? Tem pessoas que, infelizmente, elas acham que vão ficar ricas e milionárias em um ano, colocando dinheiro no mercado de ações, e transforma esse mercado em uma aposta. Tá? Isso é muito ruim, né? E nós vemos mais resultados negativos do que positivos nesse caso. Tá ótimo. Muito obrigada, Mauro. Obrigado.